Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Ai, música maravilhosa, tão apropriada para o dia de hoje. E mais um encontro do Grupo Reflexos. E nós estamos aqui reunidas. Vivian, você está arrepiada, eu também, muito, porque realmente tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então, queria me apresentar, eu sou Helena Verastain e eu tenho duas parceiras maravilhosas, que é a Vivian Minelli e a Anahita Maurinho. Nós juntas estudamos e nos formamos juntas como consteladoras sistêmicas, guiadas por uma mestra maravilhosa que é Maria Armanda de Carvalho Lopes, seguindo os ensinamentos e a filosofia de Bert Hellinger. Mas como o conhecimento é infinito, a gente busca mais, quer aprender mais, então buscamos outras áreas e outras técnicas para poder atender os nossos pacientes. Então, através da comunicação não violenta, da empatia, da consciência sistêmica, do corpo fala, da psicossomática, e assim vai. Cada dia a gente estudando um pouquinho mais para poder ajudar vocês. Hoje eu queria, antes que mais nada, de chamar a minha convidada e minha querida amiga, falar, não, de que faremos um sorteio durante a live e a ver aqui. Faremos um sorteio de uma constelação sistêmica, tá? E quiser participar, quem quiser ser a ganhadora, participe, fale, eu quero vencer. Patrícia, querida, que coisa boa poder te ver. Bem-vinda para o nosso grupo. Muito obrigada. Como você está se sentindo? Eu sei que é uma experiência nova para você e para mim também. É uma experiência nova. Eu estou sozinha, sempre tive minha parceira que gosta de conversar e gosta de falar e para mim isto hoje é um desafio. Para mim também, estou muito feliz. Nunca fiz uma live. Estou muito honrada em participar. Muito obrigada, a Vivian está me dando um bem-vinda. Helena, muito obrigada pelo convite, ao Grupo Reflexos também. Não, vai ser muito bom. Eu queria apresentar para as pessoas que nos estão vendo, falar quem que é você, tá? A Patrícia Cury, você depois complementa, não? Porque eu tenho uma coisa muito sintética, mas depois você complementa. Patrícia é uma professora e é consteladora psicoterapeuta, com base psicoanalítica, professora universitária, fez treinamentos em terapia familiar sistêmica com Bert Hellinger, o criador da técnica, em 2001 a 2005. Que fantástico isso, não? No primeiro treinamento sul-americano em terapia sistêmica de Bert Hellinger,
sob coordenação do psiquiatra e docente Gundar Weber. É isso? Jacob Schneider e Siglinde Schneider, membros da IAG, Associação Internacional de Bert Hellinger, formada posteriormente por Renato Chambertati, de 2005 a 2008. Você atende famílias, empresas e escola e trabalha em grupos ou individualmente desde 2005. Olha essa trajetória. Opa! É um caminho já, né? Grande. Sempre, né? A gente não pode parar. Eu sempre gostei do conhecimento humano, quis entender a vida. E a gente tem que ir para frente, sempre fazer algo que preencha a nossa vida e a dos outros também. Pois é. Eu tive a honra de poder fazer parte desse primeiro grupo. E ele era uma pessoa fantástica. Aprendi muito com ele. Muito. Não, deve ter sido. Conta alguma experiência, alguma vivência que você teve lá. Você fez aqui no Brasil ou foi para a Alemanha? Não, não. O primeiro grupo eles montaram aqui no Brasil, mas eles se revezavam em estados para que todo mundo pudesse participar. Então tinha Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro. Cada vez eles faziam num estado para facilitar para os terapeutas da região. E foi assim, olha, experiência de constelação, coisas que eu já vi, são inacreditáveis. O grupo dos alemães, esse grupo que eu me formei é um grupo muito tradicional, né? Então, assim, a minha experiência é absolutamente tradicional com eles, porque eu tenho visto hoje, Helena, que já tem algumas modificações na técnica dele. Eu não estou nem criticando, tá? Mas, assim, eu já vi bonecos em água, balão, cavalo. Isso eu não aprendi. Eu não sei fazer isso. Eu aprendi a fazer a constelação em grupo, com pessoas, e posteriormente com uma outra consteladora que me parece é muito séria, eu aprendi a fazer com bonecos individualmente. Então, a minha experiência é muito grande com isso. Eu atendo há 18 anos, né? E sempre foi em grupo. Então, assim, tem casos maravilhosos, casos de histórias que eu falo às vezes para o grupo, se eu não tivesse aqui, você me contasse que isso aconteceu numa constelação, eu não acreditaria, né? Porque esse campo espiritual desvinculado a qualquer religião, religiosidade que o Bert abre, é um fenômeno para trabalhos e para cura, né? Acho que dá até para usar a palavra cura aqui, porque muitas coisas a pessoa pode ver e trabalhar em cima disso, né? Você sabe, você está trabalhando, isso mesmo. Pois é, pois é. Patrícia, a espiritualidade, vamos começar com o nosso assunto, porque infelizmente nós temos um tempo limitado e a gente depois se entusiasma conversando e não percebemos se vai embora. Então, hoje nós vamos abordar o sentido da vida, a espiritualidade, a religiosidade. Na realidade, eu queria até ter começado com uma pequena meditação, não, que é bem apropriado para o tema, para a gente se centrar e deixar todos esses pensamentos que nos perturbam, não? Para a gente se centrar no aqui e agora, que é exatamente isso que trata a espiritualidade, não? O estar em contato com a realidade. Mas me diga uma coisa, a espiritualidade é um conceito presente na vida de todas as pessoas, não? E que leva na busca de um ser divino, de algo superior a ele, não? E ao tentar buscar tudo isso, ele está em contato
amoroso com as outras pessoas. É assim. Mas muitas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Eu quero que você me explique para as pessoas o que seria religiosidade, o que seria espiritualidade, e o tempo é todo teu. Olha, o tema que a gente escolheu foi o sentido da vida, né? A religiosidade e o olhar sistêmico. Eu não podia ter tido um tema mais polêmico para eu escolher, né? Por quê? Por quê? O que eu gostaria de dizer para aí? Existem milhões de teorias sobre religiosidade, espiritualidade, o sentido da vida, né? Existem infinitas, e acredito que todas têm seu lado bom e algo que não é tão bom. Eu vou me ater na visão do espiritismo, da constelação familiar e de um neuropsiquiatra austríaco, Viktor Frankl, que desenvolveu a teoria da logoterapia. Por que eu escolhi esses, Helena? Porque são os que eu conheço, os que eu estudei e o que eu posso falar. Eu acho que a gente não pode falar algo que não conhece. Então, eu acredito que é realmente o maior desafio da vida humana o sentido da vida. O que é o sentido da vida? O que é ser feliz? Não é? O que é felicidade? Para o espírita, tá? Para o espírita, o sentido da vida é sempre o progresso. Vou falar nas minhas palavras. O espírita acredita que a gente vem para... Como se a vida fosse uma escola. A gente vem para passar esse período para apreender coisas novas, para a evolução da nossa espiritualidade. Isso é o que o espírita acredita. Morto ou vivo, encarnado ou desencarnado, o seu espírito está sempre em evolução. Então, ele acredita que a vida, o desenvolvimento é para isso. Tanto o espiritismo quanto a filosofia a terapia do Viktor Frankl, eles acreditam também que precisa ter um propósito para a sua vida existir. Não adianta só você estar viva. Tá? Você precisa ter também um propósito na vida. E ele, o Viktor Frankl, ele fala que o ser humano possui 3 dimensões. Se você for pensar, as dimensões dele cabem em outras milhares de terapia. Alguma coisa eu estou lendo que eu me escrevi aqui, viu, Helena? Porque senão eu me perco, vou falando outras coisas, tá? Eu fiz uma cola para mim. Ele fala que a gente vive em 3 dimensões. A física, que é óbvia, nosso corpo físico. A psíquica, que é o nosso mundo mental, nosso inconsciente, tudo isso que rodeia. E a terceira, ele vai chamar de noética, que é o que nos diferencia, na verdade, dos animais. Porque o animal, entende? É a capacidade de encontrar sentido na vida. É a capacidade de pensar, de escolher, de identificar, de dizer sim ou não. A capacidade de se doar, de enfrentar desafio, a resiliência, né? Tudo que a gente passa, às vezes são coisas extremamente difíceis, mas a gente sai de uma outra maneira por cada coisa que a gente passa. Então, é isso que ele vai dizer. São esses 3 pilares. Que outras abordagens diriam inconsciente, inconsciente, né? 3 pilares. É a mesma coisa. Mesma coisa. Para ele, é necessário que a vida tenha um sentido, um propósito. Então, ele sugere, Viktor Frankl nasceu em 1905, e ele foi parar em Auschwitz. Ele foi um prisioneiro de guerra. E ele tem
ele tem num dos livros dele um relato que lá, quando ele estava no campo Concentração. de concentração, Sim. ele já sabia perceber quem é que tinha algo a mais que os outros. Ele olhava para as crianças e via a criança com o olhar parado, perdido. Aí ele via a outra e ele perguntava: o que que você vai fazer quando você sair daqui? A criança tinha projetos, planos. É isso mesmo. Então, a E a terapia gente dele precisa sempre, a todo momento, ter um projeto de vida. é complicado, Acho que são cortou. coisas simples. Você me entendeu ou caiu aí também? Para mim caiu um pouquinho, mas pode continuar. Então, o Viktor Frankl usa a terapia dele na escola. Por quê? Porque, Helena, a gente encontrar o sentido da nossa vida, a gente não encontra agora aqui, ó, eu depois de 50 anos. Isso é uma coisa que precisa ser construída. E construída desde lá, ó, vou ousar dizer que da barriga da nossa mãe. Exato. Então, é uma coisa que vai ser construída. A maneira que a família me vê, que meus pais me veem, que eu vou me ver depois, como eu recebo as coisas que acontecem comigo. Isso é uma construção. Não adianta agora chegar com 55 anos e falar: ai, meu Deus, qual que é o sentido da minha vida? Nós vamos procurar a todo dia. Mas isso é uma construção. Então, isso é muito importante para quem tem criança por perto. Tá? A gente precisa ensinar as crianças a pensar, porque reagir elas sabem. Pensar. Então, ele vai dizer que a gente precisa pensar quem que eu sou, como que é a minha família, o que que esperam de mim, o que eu espero da minha família e de mim mesma, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu tenho habilidades, o que que é difícil, no que eu sou bom, né? O que Pois que é. eu posso. Eu consigo reconhecer amor nas pessoas? Eu consigo sentir de quem eu gosto, de quem eu não gosto e por que que eu não gosto? Ele fala que isso é o sentido da vida. Eu gosto de ajudar os outros porque a, a felicidade é algo além do que, como que eu vou te dizer, do palpável. A alegria é concreta, é palpável. Eu posso ficar super alegre que eu comprei um carro novo. É. Mas a felicidade é algo mais profundo, mais difícil e além. Tá? Não que pessoas felizes não fiquem tristes. Claro que tem que ficar. Claro que fica. É que a gente não pode dizer, chegamos em um estado de felicidade, daqui eu não saio. A felicidade são momentos e que a gente Exatamente. vai construindo, não? Exatamente. Mas isso você encontra principalmente quando você tem esse objetivo. E eu alcancei esse desafio que eu me impus, eu consegui essa conquista, o reconhecimento, a ajuda das pessoas de fora também, não são minhas. Se nós... Helena, nós não somos só. Claro. Essa ideia de eu ser só, você, eu, todo mundo, nós somos um elo de uma corrente que deu início lá atrás na nossa família, nos nossos antecessores, nas outras gerações. Eu não sou só eu vim construída por todas as experiências da minha família. Então, hoje, eu sou, você é um resultado de todas essas histórias que a nossa família viveu. Quantas famílias são imigrantes? Aliás, aqui no Brasil, todo mundo né? É imigrante, veio de algum lugar, a não ser realmente que seja índio, alguma coisa assim. Então, nós temos histórias, famílias que vieram em navios, vieram em porões. Isso, nós somos esse resultado. E nós precisamos olhar para quem a gente é, olhar pelo que já fizeram por nós, ou que não puderam fazer.
pela dificuldade. E sair desse lugar de que eu merecia mais, de que eu queria mais, de criticar meus pais. Nossa, criticar os pais, quanto atraso, né? Todos nós Se a gente, criticamos, não é? se a gente soubesse o quão prejudicial que é a gente criticar, se colocar em posição de juiz dos nossos pais, de estar julgando e dizendo vocês fizeram, não Olha, fizeram, podia, não podia. eu acho que todos nós passamos pela fase do julgamento. A gente julga porque a gente tem uma fantasia de uma outra realidade que a gente criou na nossa cabeça. Até por tudo que a gente foi passando. Isso não tem problema. Mas eu acho que depois de uma fase, você já dobrou aqui o cabo da Boa Esperança, vamos pensar assim, que você passou dos 40, dos 50, a gente precisa sair desse lugar. Tão cretino, me desculpe a palavra, tão medíocre, porque agora o que eu vou falar para você é o seguinte, é você que vai fazer o melhor pela sua vida. Seu pai e sua mãe fizeram até 18, 20 anos, agora é com você. Você já tem todos os materiais necessários para encontrar o que você quiser, a sua profissão, a sua religião, o seu parceiro ou a sua parceira, as suas amizades, o que você gosta e o que você não gosta. Quando a gente conseguir sair um pouco desse lugar de deixar a responsabilidade da nossa felicidade para os outros, é um passo maravilhoso, porque é um lugar para a gente agir a nosso favor. Porque senão a gente vai passar a vida toda acomodada, responsabilizando alguém. E não é possível. Exato. Não é? É, exato. A Então, Renata Calil está dizendo, tem que ser antes, para poderem se libertar. nossa, Renata, tinha que ser muito antes. Muito! Eu acho que todos esses ensinamentos deveriam ser dados na escola. Por isso que eu estou usando o Viktor Frankl. Ele dá isso na escola. Exato. Ele vai questionar na educação quem é você e o que você pode fazer pela vida e pela sua vida. Ele é um psicólogo que ele é psiquiatra, que ele questiona a criança, questiona a educação. Não é simplesmente ensinar por ensinar. Hoje, se bobear, ela aprende tudo pela internet. Entende? Então, assim, ainda dá tempo, Helena. Todo dia é dia. Você me perguntou de uma experiência. Eu criei um grupo no WhatsApp, num outro número, porque eu andei fazendo uns programas de televisão falando sobre educação e psicologia. E eu criei um grupo de mães, pais, quem quisesse me fazer pergunta sobre a educação. Então, eu tive muita mãe, muito pai, fiquei feliz de ver os pais fazerem perguntas, né? Porque o pai... O que é isso? Era o Viktor Frankl. Porque a Maris está dizendo de que aqui já tem em Ribeirão uma escola que ensina o sentido da vida. E que sim, chama Viktor Frankl. Aqui em Ribeirão tem. Tem sim. A gente pode usar isso na nossa vida todo dia. Porque esse grupo que começou a conversar comigo, eles falaram assim, eles estão muito perdidos, pais. Eles não sabem o que ensinar, não sabem o que é bom, o que tem que fazer. Nós, vamos voltar um pouco aqui na biologia. Desde que existe, o mundo é mundo, existem os homo sapiens, né? Desde que a evolução da espécie começou, a gente aprendeu a viver de duas maneiras. Caçar, agir e reagir. Exato. Lá, né? Eu precisava caçar, os coletores, não? atacar para que eu sobrevivesse.
Eu precisava matar para conseguir a minha comida, eu precisava matar para, além da comida, usar pele para me vestir. Nós evoluímos muito, mas o nosso cérebro está lá. Ele ainda. A gente traz essas memórias ainda. Sim, mas a gente pode lembrar que ano que nós estamos, o que está acontecendo ao nosso redor, por que está acontecendo tudo isso, e parar para alguma coisa um pouco melhor. Eu vi o Divaldo falando ontem de ontem na televisão, no Facebook, e ele falou que para o Espiritismo, essa pandemia de hoje. Não, na verdade, ele falou que as pandemias, as epidemias que acontecem no mundo, de épocas em épocas, é para o espírito avançar. É quando eles acham que está muito devagar a evolução, vem alguma coisa para chacoalhar. Aliás, ele diz que nós vamos passar por isso e que vai ser um mundo muito melhor. Eu acredito, Helena, que Deus nunca disse para nós que a vida seria fácil, mas ele sempre disse que valeria a pena. Então, não é? É em cima disso que eu vivo. Eu, Patrícia, comete erro? Um monte. Mas a partir do momento que eu paro para pensar no meu sofrimento, no meu erro, na minha atitude, tiro dos ombros da minha família, do meu marido, do meu filho, o que está acontecendo comigo, isso é um grande crescimento. E é esse crescimento que a gente precisa hoje. A gente precisa ser adulto. Exatamente. Foco na nossa vida e ser adulto. Parar de questionar, de reclamar, de achar que tinha que ter sido diferente. Hoje, se tiver que ser diferente, faça você. Você é dono da sua vida. Não vem ninguém me falar que é vítima. A vítima tem muitas vantagens. Ela não precisa agir sobre sua vida, mas paga um preço muito alto. Nós não somos vítimas. Todos nós temos dores e sofrimentos. Uns têm problemas físicos, outros têm problemas emocionais, mentais, outros têm problemas com a família. Não, todo mundo é igual. Um tem muito dinheiro e não tem ninguém ao seu lado. Outro é pobre e tem toda a família que cuida dele. Não é assim? O outro pode fazer o que quiser e vive numa solidão atroz. Todos nós temos dilemas, dramas e questões para olhar. Todos. Então, o Espiritismo, o Viktor Frankl, milhões de outros teóricos, e o Bert Hellinger vai falar isso para nós. Ele vai, inclusive, dar um pito na gente, o Bert, porque nós sempre vivemos através da nossa estrutura, sempre foi do ego. Nós somos. Oi, Rita. A Rita. Nós sempre fomos absolutamente egóicos. O que é? Em toda. É o que eu falei do Homem da Caverna. Em toda a nossa existência, desde os homens das cavernas, aprendemos que a gente tinha que lutar para sobreviver. Naquela época era necessário caçar, matar ou morrer. Isso causa hoje em nós ainda um desgaste emocional monstruoso. Doenças somáticas, doenças imunológicas. Você sabe o que causa mais doença em nós, Helena? É ver que nós temos algo para resolver e jogamos para baixo do tapete. Pois é, porque a doença, nós sabemos que é uma mensageira. Ela vem para nos informar de que alguma coisa está errada. Mas a coisa que está errada é dentro da minha família, dentro desse sistema, o subsistema que eu estou. E o que a gente faz? Comecei com dor de cabeça, ou me dói a mão. O que eu faço? Já procuro um medicamento para aliviar a dor, porque a gente não sabe lidar com dor.
E nós precisaríamos olhar por que dói a minha mão. Eu estou te vendo dor, eu estou te vendo doença. O que que você está querendo me dizer? Na verdade, para a psicossomática, a doença é um bem, porque ela avisa você que está Exato. acontecendo alguma coisa com o seu corpo. Então, ela é o primeiro alarme, Uhum. não é? E Então, corpo não é só os órgãos, sino também a mente, não? aliás, a Que a maioria gente das está doenças. sofrendo, que a gente está se auto-enganando, que... Exatamente. Aliás, você sabe que a maioria das doenças, quase 80, 90%, são somáticas, Uhum. né? Elas começam no inconsciente, o inconsciente não dá conta, encontra um órgão mais frágil no seu corpo para se instalar. Então, é a gastrite, é a rinite, não é assim? Bronquite, Uhum. ele está te avisando, você tem um órgão mais frágil e vai aparecer ali. Além de tratar a doença, claro, com medicação, com tudo, a gente precisa aproveitar e fazer uma avaliação da gente, da própria vida, do que a gente está passando. O que eu estou falando não é fácil, não, Helena. Claro que É não. difícil. Eu vou Bem, te confessar, eu vou te contar uma coisa. Eu tive uma questão pessoal para resolver outro dia, que eu levei 2 anos para tomar coragem. Só que a hora que eu decidi a fazer, eu tenho que estar preparada para as consequências. Então, eu fiquei me preparando esse tempo todo. E foi fácil? Não, minha filha. Tive arritmia, tive tudo que você imaginar. Mas a gente tem que tomar algumas atitudes em algum momento. A Lola está falando que a gente tem que aprender a dizer não. É exato. sim, tem que aprender a dizer não. Porque, na verdade, uma das leis do Hellinger é que a gente quer pertencer à nossa família, é o pertencimento, não é? A Exato. gente faz qualquer coisa para estar na família. E nisso de fazer qualquer coisa, a gente passa a ser conivente com algumas coisas. Passa a pensar como os nossos familiares, a viver como eles. Eu tenho uma reportagem que eu fiz para um programa uma vez que a gente brinca, né? A criança nasce, ela é do time de futebol do pai, ela é da religião dos pais, e ela só vai se libertar disso na adolescência se ela quiser mudar. Entende? Mas tem sempre tempo, né? Eu nasci católica, fui na igreja a vida inteira com a minha avó, amava todas as missas de domingo, e por uma questão que eu passei depois de casada, eu encontrei no Espiritismo significado para muita coisa. Poderia ter encontrado em qualquer outra, eu não tenho preconceito de religião. Outra coisa que eu queria dizer é que o contrário do significado, para quem não encontra o significado da vida, é o vazio existencial. Este é o grande problema. Hoje, os adolescentes, principalmente, vivem esse vazio. Vivem esse vazio. Porque eu acredito que a espiritualidade é um exercício diário de aprendizagem. Eu acho. E para você fazer, para praticar esse exercício, você precisa olhar para dentro. Esta coisa difícil, não é? Exatamente. Mas que pessoa tem Necessário. tempo? Ou seja, tempo tem. Que pessoa quer olhar para dentro? E voltamos à mesma coisa, porque olhar para dentro significa olhar para a nossa dor, aquela dor que vem desde que nós éramos crianças. Não, e muitas vezes olhar para o seu erro, Exato. para o seu A defeito, gente sempre está né? na postura de eu tenho razão, eu quero ganhar. A gente, para que a gente entra nessa competição? Por que não olhar para o outro e falar, eu respeito como você pensa, eu respeito o que você fez. Para mim, não serve. Agora, não, você precisa fazer assim, você precisa isto. Gente, exigimos tanto do outro e esquecemos que como que eu posso exigir do outro se eu não me acolho? Exatamente. Então, E outra, é o que mais acontece, né?
A gente ainda que trabalha com pessoas, eu sinto, em muitos casos, às vezes a gente vê um psicólogo falando, é muito fácil sair dando conselho para os outros, pegar uma teoria, ler e sair falando para o outro. É muito fácil. Mas eu vou te ser sincera, eu só falo o que eu dou conta e o que eu acredito que possa ser viável. Eu acho que ninguém tem a verdade absoluta e todos nós somos seres em evolução. Todos os dias eu erro e todos os dias eu tento consertar o que é possível. Exato. Então, o que é importante hoje para essa felicidade, para essa libertação da gente, da alma, para não entrar em crises existenciais, é realmente, primeiro olhar para você. E depois ver como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Você sabe uma coisa que me incomoda muito? É ver como as crianças são tratadas. São xingadas, os pais usam palavras pejorativas. As crianças, as pessoas aprendem pelo exemplo. Você aprendeu pelo exemplo, eu também. Exato. Então, como é que eu vou exigir que um filho respeite alguém se eu não respeito? Como é que eu vou exigir educação se eu sou mal criada? Como é que eu vou exigir que um filho aprenda a fazer caridade se eu não faço nenhuma? Então, falar é muito fácil. Conseguir realizar essas coisas é um trabalho diário que exige uma disciplina interna com tudo que acontece ao nosso redor. Coronavírus, família, emprego, não é isso? Cachorro, tudo. A vida é tudo ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer para dar conta disso? Vamos encontrar meios. Será que eu estou me sobrecarregando muito com a vida dos meus familiares e me esquecendo? Pode ser. Será que eu estou me preocupando demais com alguma coisa e estou esquecendo de outra? E a Pode gente ser. entra como salvadora, não? Isso, ninguém salva ninguém. Desculpem, amiga. Pois é, Ninguém. ninguém salva ninguém. A E, gente mal se nesse, salva, e não nesse é? papel de salvadora, o que que nós estamos tentando fazer? Não olhar para nós, não olhar para nossos problemas. Eu Eu vou olho o te falar problema uma de todo coisa. mundo, menos o meu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Muito complicado falar isso aqui, mas para quem me conhece que está aqui ouvindo, sabe que eu sou uma pessoa muito sincera. Os pacientes mais difíceis e piores, eu digo, porque eles não saem desse lugar, é o paciente que sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para todo mundo da família dele e vive revoltado porque ninguém faz nada. Ele sabe o que é melhor no trabalho dele e os patrões não acatam. Ele sabe o que é melhor em todos os lugares. Não faz nada. É o pior, você sabe por quê? Porque ele está enraizado nesse lugar de que ele é o perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não estava no consultório. Ele não tinha dor nem sofrimento. Então, é o que eu te falo. Eu estou aqui passando um pouquinho dessa vivência, mas eu não sei nada. Não sei nada. E o que me falam, eu escuto e eu avalio. Isso pode me servir, sim, ou não. Não dou conta nesse momento. Tudo bem. O que não pode fazer é a gente se acomodar. E pensando na religiosidade, eu vou falar já o que eu penso de religiosidade. A religiosidade, para mim, hoje é extremamente banal. É banalizada, é desrespeitosa com a imagem de qualquer Deus. Hoje estava ouvindo, preparando o assunto, com Luiz Felipe Pondé. Ele fala que a religiosidade é customizada. Horrorosa. Horroroso. Eu É digo, isso. eu pego, vamos supor, a religião cristã. Ah, não pode isso. Ah, mas eu posso. Para mim, isso não é pecado, isso é antigo. Ah, não pode tal coisa. Ah, mas eu posso Mas arrumar. você sabe o que é o pior? É tudo Deus faz para mim. É. Hum, É muito complicado eu falar isso. Eu não é, estou contra religião nenhuma, eu estou contra a nossa atitude de achar que esse Deus maravilhoso e grandioso vai parar a vida e a construção dele para olhar para você só.
É você que tem que olhar para você. Inclusive, se você perceber que não dá conta. É maravilhoso falar, não dou conta. Não tem problema. Eu tenho muitas amigas, quando começa aquelas frases assim, olha, vão brigar comigo hoje. Quando aquela fala, eu estou com um problema gravíssimo em casa, um exemplo, tá? Gravíssimo com uma filha, tá adoentada, tá doente, está precisando de ajuda. Não, Maria passa na frente. Gente, dá sossego para Nossa Senhora, pelo amor de Deus. A gente entrega nossas vidas, é o que estamos falando desde o início, a gente não tomar as rédeas, o controle da nossa vida. Lógico. Pega qualquer elemento, não, como um cajado. Então, eu pego a religião para que ele resolva os meus problemas que eu não sou capaz de olhar. Exatamente. Eu amo Deus, acredito no... Não importa que Deus seja o meu. Acredito que no fritar dos ovos... Ó, meu marido, pare de ver a live. Você está guiando, rapaz. Olha lá. Está aqui na live, está na estrada. Sai da live. Eu acredito em Deus, não importa que Deus seja o meu. Qual Deus é bom, Helena? É o Deus que faz você olhar para a sua vida e te põe em ação para mudar a sua vida. Esse é o Deus bom. Que religião que é ele? Não sei. Pode ser qualquer uma. Se esse Deus fizer isso com você, perfeito. Entende? Mas isso não seria a espiritualidade? Porque a espiritualidade, mas a gente acaba vivendo a espiritualidade. A gente trabalha com o mesmo, enxerga a sua capacidade, pode ser uma corrida, pode ser uma meditação, pode ser uma oração, não importa quem seja o Deus, mas um encontro comigo mesmo e uma análise de como foi a minha atitude hoje ou como que eu posso fazer isso. Eu acredito que isso é a nossa espiritualidade. Pôr em prática, aliás, praticarem muito isso. Não? E olha, eu vou falar, eu acho que Deus é banalizado, é desrespeitoso. Você está falando que isso é espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade é tudo isso. A questão é como a gente vive a religião que você quiser ter, ou nenhuma. Você pode ser ateia, não me importa. Como é que você vive isso? Você acredita ou não que existe algo? Você pode nem acreditar que não existe nada. Mas o preceito e a obrigação de todos os seres humanos, para mim, são o mesmo. Respeito ao próximo e ser bom. Eu tenho que acreditar que ser bom vale a pena. Porque se não fosse isso, Helena, o mundo já tinha acabado. Entende? Então, tudo pode dar errado todos os dias, eu posso não dar conta do meu dia, eu adoeço, mas eu preciso acreditar neste sentido da vida. A vida vale a pena. Se eu tive a bênção de sobreviver, de ser gestada, de estar viva, eu preciso fazer algo melhor por ela. Eu preciso retribuir. Como que eu retribuo a vida que me deram? Sendo boa. O que é ser boa para você? Para mim, é não ferir e desrespeitar o próximo. Porque ser bom entra num patamar de justiça que é uma coisa muito complicada. Às vezes, ser bom, para mim, pode ser completamente diferente do que de uma pessoa de religião. As perspectivas podem ser diferentes. Totalmente diferente. A minha mestra, ela sempre fala uma coisa que eu acho muito bonita. Aliás, acho que deve ser do Bert Hellinger. Não? Tudo que nossos avós, bisavós e nossos pais passaram. Se teu avô hoje viesse e entregasse uma semente para você, não? No início da tua vida, ele entregou uma semente e hoje ele te diz, o que você fez com a semente que eu te dei? Então, exatamente. Você tem que olhar tudo que nossos pais fizeram com tanto amor, porque eles deram o que eles receberam e o que eles tinham, o que nossos avós passaram,
guerras, fome, doenças, tantas coisas para que a gente esteja hoje aqui. E o que nós fazemos com esse presente que nós temos, que é a vida? O que fazemos disso? Não? Eu não sei quem que falou isso, mas é assim, não importa o que a vida fez com você, importa Sartre. É Sartre, eu leio tanta coisa que no fim eu não sei de onde veio. Importa o que você vai fazer com o que a vida te fez deu. para você. É Não é Sartre isso? que falou. Isso. Então, às vezes, a gente tem uma condição de vida dificílima, Uhum. né? Às vezes é extremamente pobre, mas a gente precisa cuidar da humanidade para ela ser rica em afeto. Essa é a primeira riqueza, entende? Porque senão nada do que a gente vive, sofre ou passa vai valer a pena. E a gente precisa olhar para a gente, olhar para as nossas dores, os nossos defeitos e falar: ai, meu Deus, eu não dou conta, isso está difícil. Vou aprender a melhorar. Nós não somos sós, todo mundo tem dificuldade. Todos nós temos dores, todos nós temos desafios homéricos na nossa vida. Eu estou vendo quem está entrando aqui. Já tem um filho, Renata, querida. Estou vendo aqui. Eu não posso falar, deixar de falar Então, se a muito. gente vê o mundo Né? como algo superior a você, não? E admite a existência de algo, de um poder maior, seja Deus ou outra força, a gente não está falando de uma religião específica, Não mas estou falando de saber nada. de que existe algo superior e que isso nos estimula e nos leva, se tornaria muito mais fácil renunciar ao controle, não? O controlar a vida dos outros, o controlar o que se fala, o que se diz, o que... E a gente seria mais leve, mais livre e respeitaria muito mais, não? Na verdade, a gente não controla nada. A gente não. Ai, Mas meu Deus. acredita, não? Ô, Helena, você está de olho no relógio? Eu estou, estão faltando 10 minutinhos. Santo Deixa Deus, passar, deixa passar aqui uma propagandinha. Gente, as Ah, pessoas que estão assistindo, não esqueçam que a gente está sorteando uma constelação sistêmica. Fale tá. assim, eu quero. Pois é, a gente está Comigo? sorteando. Com quem? Comigo? Sorteio uma Não, mas se comigo. você quiser, será um Claro que prazer, eu uma quero. maravilha. Claro que eu quero. Estou à Claro, a gente disposição. falou que prazer, gente. Pode falar, eu quero. Até Bom, eu vou me inscrever aí para ser constelada por você. não vai. Não vai valer. Eu queria falar para você, então, já que você não me contou que tem 10 minutos, Hum. que a terapia da constelação é maravilhosa porque ela acampa todo mundo. Eu tenho muitos pacientes, testemunha de Jeová, evangélicos, são todos amados. Para mim não importa o que eles são. Importa o que eles vão fazer com isso. Tá? Exato. Olha lá, a Renata quer fazer, está mandando sortear duas. É. Então, o Bert, ele tem umas frases para a gente que ele é um pouco cruel, viu, Helena? Ele fala assim, ó, gente, para agora a gente pensar, tá? E nós vamos escolher uma dessa para começar a pensar sobre nós. Vamos escolher uma só, porque aqui tem muita frase, nós vamos ficar doidos, vamos desistir. Obrigada, Renata. Eu gosto muito de você. Olha, ele diz para a gente, o Bert, a vida decepciona você para que você pare de viver com ilusões e viva a verdade e a realidade. A vida destrói tudo o supérfluo para que você fique exatamente com o que é importante e essencial, que é o que nós estamos vivendo hoje. Exato. Muita coisa que era importante há 2 meses, 1 mês e meio atrás, nós não achamos mais. Não é? Exato. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. Ela não te deixa em paz, para que você deixe de culpar-se. Nossa,
Deu serviço já para um mês para mim aqui. Olha aqui. Me manda parar quando tiver claro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você aprenda a lição. Isso é o karma para o espiritismo. Exato. É alguma coisa difícil que volta para você olhar que não deu certo. Não é castigo. Eu nem vou conseguir ler todas as frases dele. Eu vou colocar lá no meu Facebook da Constelação Familiar tudo que ele diz, porque eu não vou conseguir falar. Mas o que eu queria deixar para todos é o seguinte. Pense em uma coisa que te traz sofrimento hoje. Escolhe uma. E trabalhe em cima dela. Sabe o que vai acontecer? Não vai ser fácil, vai ser difícil. Você vai ter que pôr limites em você e às vezes em alguém, mas é uma dor a menos para você ir em busca dessa paz interior. Essa é a minha proposta para quem está nos escutando. Ache um assunto. Só um. E não precisa ser o pior, não. Começa pelo mais fácil. Uma coisa que está te incomodando. Você não resolve, você fica deixando passar. Pega ela. O que você acha, Helena? Perfeito. Acho muito bom também você escrever. Eu tenho esse problema. O que eu vou fazer com isto? Quais são as coisas? Primeiro, usar a criatividade, não? Vamos pegar a criancinha, que a criança comanda a nossa vida o tempo inteiro. E a gente não percebe. Então, agora vamos colocar o lugar dela, que é de criança, mas eu vou dizer para ela, eu adulta, criança, me dê ideias. Então, perante este problema, perante esta dor, perante este conflito, o que eu posso fazer? Então, a criança vai dar uma série de respostas, certo? Louca. A Viviane está falando aqui que a lista dela é enorme. Escreve essa lista inteira. E começa com Viviane. A minha também é, pensa que eu não tenho lista? Eu acho que o meu já virou um pergaminho. Faça a constelação, porque a constelação vem a origem do problema. Estes são só coisinhas para disfarçar, mas a origem, como diz Fernando Freitas, a origem está aqui. Nós vemos só isto, mas o problema está aqui, a constelação resolve. Então, é isso. Vamos escrever as coisas que eu posso fazer, qual que seria a melhor opção e usar a minha sabedoria e escolher a que eu sou capaz de fazer para resolver. Mas olhar e fazer um segmento disso. Não? Olha, e aí vale tudo, viu, Helena? Primeira coisa é a ação. Depois, se você quiser, você faz terapia, você reza, ora, você pede força aos seus aliados, vale tudo. Mas, em primeiro lugar, é se movimentar. Você que tem, não fica esperando, ai, Deus, é hoje, pelo amor de Deus. Não é assim, entende? Tudo vale. Mas, primeira coisa é se mexer. E outra, gente, é só uma casca. Né? Nós ainda temos muita vida pela frente, muita coisa para fazer, para aprender, muito para cooperar com as pessoas. Não é? Pois é, muito. Eu separei aqui umas coisas, ainda temos uns 8 minutinhos, rapidinho. De que a gente pode fazer para inclusive, resolver esse problema, não? Desse conflito. Como que a gente chega nesse tempo? Não? Nós precisamos, primeiro, ter um pensamento positivo e se arriscar quando for necessário. Helena, vamos lembrar que tem problemas que nós não somos responsáveis pela resolução. Existem questões que não dependem de nós. Depende, às vezes, de uma outra pessoa da família, de uma história de uma família. Não dá para nós mudarmos. Então, o que eu sugiro quando o problema é assim, é olhar para ele. Eu brinco assim com os pacientes. Chora o que precisar chorar por esse assunto e põe ele num lugar melhor no seu coração. Sai da raiva. Você sabe que você melhorou quando você sai da raiva. Você entra na tristeza. Exato. E dói. Chega a ver até a cor do cabelo.
É aí que você sabe que você deu um passo. Então, tem coisas que você realmente não pode resolver. Deixe para as pessoas. Cada um sabe da sua vida, do seu destino. Olha, esse é o meu maior aprendizado. Eu fico aqui, para os filhos. Fez isso, foi no médico. Não. Para! Tudo grandão, mastrodonte, tudo com mais de 30 anos. Vamos cuidar de mim, vou cuidar de mim. É assim, é um exercício diário. Não é? Pois ser. Primeira coisa é escrever. Exatamente. Primeiro escrever, tomar posse e as rédeas, pensar, eu quero ser copiloto ou piloto? Aonde que eu quero que o carro me leve? Onde ele quer ou onde eu quero? E vamos deixar aqui, porque eu já fico preocupada de que já o tempo está dando e precisamos salvar esta live, mas quem chegou tarde, não conseguiu assistir, não esqueça que nós temos nosso canal no YouTube, acesse Grupo Reflexos, na bio está o nosso link e vamos lá. Coloquem eu quero que a gente E vai... como é que você vai contar quem que ganhou o sorteio da constelação? Depois daqui, a gente já faz o sorteio. Essa é a especialidade da Vivian, que está aqui nos bastidores, tá bom? Vivian, trabalha direito aí, Vivian. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso e espero a gente ter muitas mais e você será sempre nossa Quando quiser, é só me chamar. Estou à disposição de quem nos ouviu, do seu grupo. Me chama pelo Face, pelo Instagram. Estou à disposição. Fiquei muito feliz. Ok, meu amor. Boa tarde. Obrigada a todas. Obrigada pela presença, pelos comentários, pelas perguntas. E beijo grande. Até a próxima quinta-feira. Ao trabalho, menina! Ao trabalho! Né, Helena? Ao trabalho! Beijo! Obrigada! Beijão! Beijão!